ter o prazer de receber. Então, nós temos o prazer de receber o engenheiro Norbert Arthur Fraus. Ele é engenheiro de controle e automação, especialista em fluido e termodinâmica, coordenador de projetos técnicos e de inovação na empresa Celera. Ele nos vai falar sobre o design térmico eficiente para aplicações LED. Hoje, ele vai detalhar sobre os conceitos e ferramentas de termodinâmica e as práticas atualizadas para o desenvolvimento de projetos que vai dar palestra. Opa, alguém aí está com o microfone aberto. Desenvolvimento de projetos térmicos eficientes de equipamento e luminárias de LED. Arnaldo, precisa cortar alguém aí da linha. Estou cortando, seu Isaac. Obrigado. Então, ok, muito obrigado, engenheiro Norberto, por aceitar fazer a palestra para a gente sobre tema fundamental, já que LED está em todo lugar. Então, a palavra é sua. Muito obrigado, senhor Isaac, pela apresentação. E aqui eu estou vendo vários rostos familiares. Para quem não conhece, igual ele mencionou, sou formado em controle e automação e sou especialista em fluido e termodinâmica aqui na Celera. Hoje o tema, como ele mesmo disse, é bem importante, porque a gente vai tratar sobre gerenciamento térmico em luminárias LED. LED está em todo lugar. Cada vez mais LEDs sendo utilizados, principalmente com o propósito de iluminação. E, como a gente sabe, o calor é o principal dos motivos para a queima dos LEDs. E é um pouquinho mais sobre isso que a gente vai estar tratando hoje. Nossa palestra vai ter 45 minutos de duração. Se surgirem algumas dúvidas aí no meio, por favor, anotem. A gente vai ter 15 minutos finais para tirar essas dúvidas. E se tiver algum problema de áudio travando, algo assim, pode ficar à vontade para abrir o microfone e falar aqui, a gente vai se acertando. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela compartilhada? Sim. Ok. Sim. Mesmo que ele dê no desconto aí, não vai ficar... Então, o tema de hoje, o título, Design Térmico Eficiente para Aplicações LED. Introdução. Por quê? Porque neste módulo a gente vai estar revisando alguns conceitos mais básicos de termo e fluidodinâmica para, no decorrer dessa série, que são 5 palestras, a gente ter uma absorção melhor. Então, hoje, para quem assistiu a última palestra que eu dei no ano passado aqui na Abilux, vai ver que a gente vai retomar alguns assuntos. E para quem não viu, por favor, acesse o canal lá da Abilux no YouTube. Está disponibilizada a palestra lá, gravada na íntegra. Então, na nossa agenda de hoje, quais são os tópicos que a gente vai estar tratando? O desafio em lidar com o calor, uma breve revisão ali dos conceitos de termodinâmica, os principais componentes básicos que compõem uma luminária LED e os desafios no gerenciamento térmico ali na prática, que muitas vezes fica só na teoria, então vamos trazer alguns exemplos práticos, conversar um pouquinho mais sobre isso. E no final, as conclusões. Bom, como já é dito há muito tempo na indústria de eletrônicos, pense primeiro no calor. Por que será que a gente tem que pensar primeiro no calor? A gente escuta essa frase, mas muitas vezes a gente não para refletir no que ela realmente está dizendo. Quer dizer que eu tenho que pensar antes no calor, antes mesmo de eu pensar no design do meu produto, ou antes mesmo de eu pensar na questão elétrica, qual vai ser o projeto elétrico do meu circuito, por exemplo, ou questões de resistência mecânica da minha luminária, da fixação da luminária. Será que é isso mesmo que essa frase está falando? É isso que a gente vai ver. Por que o pessoal dá tanta importância para o calor assim? Ele é um vilão realmente? Nesse gráfico aqui,
a gente pode ver os principais métodos de falhas catastróficas em equipamentos eletrônicos. Então, a gente tem ali vibração, responsável por 22%, poeira, responsável por 6%, umidade é, nossa, 19%. Nossa, e a temperatura? A temperatura ali ela é responsável por mais da metade de todas as falhas catastróficas que a gente tem nesse tipo de aparelho. Então, se a temperatura causa mais da metade das queimas, eu acho que ela é um tópico importante que deve ser discutido e deve ser pensado desde as fases iniciais do desenvolvimento. Mas vocês vão tirar as conclusões de vocês mesmo ao decorrer dessa apresentação. Bom, mas antes de eu apresentar os exemplos práticos, a gente precisa recapitular ali alguns conceitos bem básicos de termodinâmica, mas é sempre interessante relembrar, né? Calor. O que é calor? Calor, basicamente, é a transferência de energia térmica que passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Se não tiver diferença de temperatura, não há calor. Temperatura. O que é temperatura? Temperatura, relembrando, basicamente, é a medição do grau de excitação das moléculas. Então, por exemplo, por isso que eu coloquei aqui em cima, os termômetros. Os termômetros, eles estão fazendo a medição desse corpo quente. Então, isso aqui é a temperatura. No meio ali também tem uma temperatura específica. No corpo frio tem uma temperatura mais baixa. E o movimento do calor, que sai do corpo quente que vai para o corpo frio, é o calor. Ou seja, quando a gente pensa de calor, ele tem uma direção, ele tem um sentido de movimento. E isso é interessante a gente pensar, porque faz a gente entender outros conceitos mais facilmente. A gente pode, por exemplo, relacionar o calor a um fluido que está em movimento. É uma onda de propagação de energia. Energia essa sendo a energia térmica, correto? E quais métodos a gente tem para essa onda se propagar, para acontecer essa transferência de energia térmica? A gente tem 3 principais métodos, que é a condução, convecção e radiação. Condução necessariamente ela se dá pelo meio físico, ou seja, um exemplo muito bom ali é a mão. A mão ela está segurando o cabo está sendo aquecido, então eu sinto o calor através da condução do cabo da panela. Já a convecção, ela precisa de um fluido que vai fazer ali a troca de massa, por exemplo. As partículas desse fluido, elas vão estar em movimento e isso gera a convecção. Não só na água, quando ela está fervendo, mas também na nossa luminária, quando ela está instalada num poste, o ar que vai entrar em contato com o dissipador de calor vai adquirir essa energia térmica e vai ir embora. Isso vai... O próximo método de radiação. Radiação, não necessariamente você precisa ter uma matéria para transmitir essa energia térmica. Por exemplo, se a gente chega perto de um fogo, a gente sente o fogo de longe, uma onda sendo propagada. O sol está lá no espaço e mesmo assim a gente sente o calor do sol, que está esse calor sendo enviado para a gente através da radiação. Então, esses são os principais métodos de transferência e esses 3 métodos estão presentes em todos os equipamentos que estão quentes, que têm uma temperatura mais elevada, por exemplo, do que o ambiente. Ou seja, na nossa luminária, a gente vai ter esses 3 métodos. Mas, beleza, vamos começar ali lá do princípio. Numa luminária LED, de onde está vindo o calor, de onde ele está surgindo. Bom, aqui eu tenho uma representação de uma junção de um LED. Basicamente, é uma região PN, que tem ali várias lacunas, e ela está ligada a um circuitinho elétrico, para a gente visualizar como que funciona essa geração de calor. Então, uma vez que eu aciono ali o interruptor, por exemplo, a gente vai ter uma recombinação ali dos elétrons.
numa região chamada de região de depleção, e ali vai ser gerado, então, a luz que o LED vai emitir. Esse é o propósito do LED, iluminar. Vai estar gerando, eu coloquei valores medianos, em torno de 40% de luz, e 60% vai estar sendo transformado em calor, 60% dessa energia que foi inserida nessa junção. Nossa, então eu tenho muito mais calor do que luz? Sim, ainda estamos nessa desigualdade. Então, sempre produzir luz, a gente tem como subproduto o calor sendo gerado. Claro, a gente está avançando na tecnologia, a gente tem cada vez LEDs com uma maior relação lumens-watt, ou seja, por potência inserida, eu tenho mais luz sendo gerado e cada vez menos calor. Mas ainda para a gente conseguir virar essa balança, vai demorar um pouco, porque é a segunda lei da termodinâmica. Então, para você gerar qualquer trabalho, você fatalmente acaba gerando ali energias como subproduto. Neste caso aqui, como a gente está falando de gestão térmica, a gente vai falar só do subproduto calor. E daí, continuando no funcionamento ali do LED, os elétrons ali são preenchidos novamente e estão prontos para gerar mais luz. Então, a luminária está iluminando e gerando calor. E esse calor tem que ser removido. Outros conceitos que a gente precisa analisar antes da gente avançar. Colocando aqui, chamando de trinômio da gestão térmica, que é a condutividade, ou seja, a facilidade que o material tem em transmitir a energia térmica, passando através do material em si. Isso é uma propriedade intrínseca de cada material, ou seja, a madeira tem uma condutividade, o alumínio tem outra, o aço tem outra. A capacitância térmica, ou seja, a propriedade que cada material tem em absorver e liberar calor, basicamente de uma forma simplificada. E a resistência térmica, ou seja, o grau de dificuldade que o calor tem ao passar por cada tipo de material. E nessa parte de resistência também é importante mencionar a principal forma que a gente vai estar vendo na luminária, que é a resistência de contato. Então, quando a gente tem dois materiais diferentes em contato, na camada que tiver em contato, a gente vai ter uma resistência para o calor estar saindo de um material e entrando no outro. E é interessante observar em quais unidades esse trinômio está. Então, a condutividade ali está em watts metro Kelvin, ou seja, potência dividido por uma distribuição de temperatura por metros, resumidamente. Capacitância, watts segundo dividido por Kelvin, ou seja, a quantidade de calor por uma unidade de tempo, dividido pela temperatura que ela gera, e a resistência em kelvins por watt, ou seja, a temperatura dividido pela potência. Esse Kelvin também, em alguns lugares, aparece como graus Celsius, né? Aqui, para método de cálculo, é preferível se utilizar em kelvins, por isso que ficou no sistema internacional como kelvins. Mas aqui no Brasil, facilmente, como a gente utiliza graus Celsius, facilmente a gente pode substituir isso aí nos cálculos. Esse trinômio eu coloquei aqui na pirâmide, por quê? Porque está tudo interligado, são propriedades distintas, mas que influenciam em como o calor está se comportando, ou seja, esse trinômio rege a termodinâmica, o movimento da energia térmica. Por isso que a gente sempre tem que ter ele em mente. A gente vai dimensionar diferentes produtos. Bom, mas vamos olhar aqui para a luminária, começar a trazer esses conceitos mais teóricos para a prática. Numa luminária, a gente tem alguns componentes. Os principais componentes estão sendo exibidos aqui nessa imagem. Então, a gente tem uma lente, um vidro, a gente tem o LED em si, que está gerando a luz, fixado sobre uma PCB, geralmente LEDs de alta potência em PCBs de metal, ou seja, MC PCB.
uma interface que faz a conexão dessa PCB ao dissipador de calor, e lá atrás, então, o dissipador de calor, que em muitos casos também é o próprio corpo da luminária. Beleza. Antes da gente avançar para analisar cada um desses componentes de forma individual, vamos pensar aqui numa figura de linguagem, numa analogia, uma historinha que eu vou contar para vocês. Quem mora em São Paulo conhece o Pico do Jaraguá, né? É um dos pontos mais altos ali da capital. Quem está vindo de Campinas para São Paulo, antes de chegar em São Paulo, já enxerga a distância lá, o Pico do Jaraguá. Então, vamos pensar que a gente vai fazer um trajeto subindo até o Pico do Jaraguá. Então, você sai, por exemplo, da sua casa. Você mora em algum bairro de São Paulo. Você entra no seu carro, sai da garagem da sua casa, passa ali pelo seu bairro, você passa por subidas, descidas, de vez em quando você tem que parar num semáforo que está vermelho. Lombadas, alguns buracos na via, mais e mais rápido, ou você tem que reduzir um pouco a velocidade. De vez em quando você pode encontrar um congestionamento, é bem comum em São Paulo, pelo excesso de carros. Mas você, por exemplo, ficou parado lá no congestionamento, não tem para onde ir, não tem para onde escapar. Você decide, não, eu tenho que chegar no Pico do Jaraguá, vou descer do carro, vou trocar de veículo. E você decide pegar uma moto. Começa a andar de moto, cortar ali o trânsito, vai pela lateral, vai pelo meio, pegando o corredor. E daí você fala assim, se eu sair aqui da estrada, talvez pegando uma trilha, eu consiga chegar mais rápido ao meu destino. E você decide pegar uma trilha de terra. Vai, tá indo tudo normal. De repente tem uma área meio alagada, você diz, vou passar com a moto mesmo, entra nessa área alagada, mas é tanta água, tá tão profunda a água que afoga o motor da sua moto. Você tem que largar a moto para trás, porque você está focado em chegar no destino, no pico, lá nas torres. E você continua subindo a pé. Pegar uma estrada ali de terra mesmo, bem íngreme, o sol está quente, o trajeto está difícil, mas você persiste. E você chega no topo do Pico do Jaraguá. Ou seja, toda essa historinha para falar, você saiu de um ponto A, de um ponto inicial, e chegou no seu destino, num ponto B. E você teve várias dificuldades ali no meio desse trajeto. Legal, historinha legal. Mas agora, se a gente pensar nessa analogia como o calor. O calor, ele está saindo de um lugar, de um ponto inicial, e ele tem que chegar num destino. No caso da nossa luminária, de onde que é esse ponto inicial? O ponto inicial é a junção do LED. Ele está sendo girado ali na junção, igual a gente viu naquela animação anterior. E onde que é o destino desse calor? É chegar ao ar ambiente, ou seja, sair do meu produto, sair da minha luminária. Bom, uma vez que ele deixou a aleta do meu dissipador de calor, não é mais problema meu. Não vai estar mais atrapalhando o meu produto, não vai estar correndo o risco dele queimar mais o meu LED. Então, este é o trajeto que o calor tem que percorrer. Como a gente pode ver nessa ilustração aqui, está bem representado. Então, a gente tem a junção do LED. Este calor está saindo ali da junção, e geralmente na junção do LED, as camadas que compõem ali o semicondutor LED, elas têm uma ótima condutividade térmica, uma ótima condutividade elétrica também. Geralmente, esses dois andam junto, né? Boa condutividade elétrica representa boa condutividade térmica, e geralmente materiais isolantes elétricos são maus condutores térmicos também. Mas ali dentro, todos os materiais que constituem o LED são bons condutores, em geral. Beleza, então o calor ele não tem dificuldade nenhuma em passar por essas camadas iniciais. Uma vez que ele sai do LED em si, ele já encontra ali a primeira dificuldade, que é a camada de solda. Então, na solda, se você tiver feito uma solda correta, ela vai estar fininha, na espessura mínima desejável. Agora, se tiver uma solda mais grossa
o caminho do calor já vai ser mais longo. Se você tiver uma solda fria, trincas na solda, já vai ser uma resistência ali para a passagem do calor. Se você tiver, por exemplo, uma PCB com os pads térmicos ou o footprint ali do LED mal dimensionado, um footprint muito pequeno, todo o calor que está sendo gerado lá dentro do LED vai encontrar um estreitamento e não vai conseguir passar por esse estreitamento, ou vai passar uma velocidade menor, vai ter que desacelerar. E assim por diante. O calor vai seguindo o caminho que ele tende de ir da região mais quente, que a gente viu lá no início, para uma região mais fria. Então, por isso que ele vai seguindo isso aí. Muitas vezes esse caminho que o calor está percorrendo não é linear, muitas vezes ele tem que fazer curvas, ele fica impedido de passar por uma região e tem que passar por outra região. Muitas vezes os materiais que a gente coloca ali no meio representam obstáculos à passagem do calor, né? Por isso que é interessante a gente olhar do ponto de vista ali, personificando mesmo o calor. E o que a gente quer no final? No final de tudo, basicamente resumindo, a gente quer facilitar o caminho do calor, porque a gente não quer que ele fique preso dentro do LED e destrua o LED, porque é isso que vai acontecer se ele não conseguir sair do LED. E como a gente analisa isso para tirar insights importantes para a gente melhorar o nosso produto? Tem várias formas aqui, a gente vai começar a dar uma pincelada, mencionar algumas coisas que vão abrir o caminho para a próxima apresentação. Mas, basicamente, aqui do lado direito, vocês estão vendo, tem uma representação de um modelo de resistências equivalentes. Por quê? A gente falou que o calor ele sofre resistência ao passar por algumas camadas. Para um efeito matemático, a gente pode transformar essa resistência física, digamos assim, que o calor está sofrendo, em uma representação de uma resistência elétrica. Uma resistência elétrica, como quase todos vocês sabem, ao você passar uma corrente ali, por um material ter essa resistência à passagem dos elétrons, ele gera calor. No caso da resistência, é desejável o calor, né? Você quer mesmo gerar o calor, porque, por exemplo, você quer diminuir ali a potência entregue, ou você quer criar caminhos mais ou menos difíceis para a passagem ali da energia. Mas para métodos de cálculo, se encaixa perfeitamente resistência elétrica e resistência térmica. Então, a gente resumiu ali algumas camadas em uma resistência. Então, todas as primeiras camadas ali, a junção do LED, que seja em ouro, seja em outro metal, a pedra semipreciosa que tem ali na base do LED, que faz a emissão dos fótons, a camada ali de cobre ou de cerâmica que tem ali na base do LED, beleza. A gente está considerando da junção até a base do LED. Essa é a resistência representada em vermelho ali. E essa resistência é a resistência que a gente encontra nos datasheets dos LEDs, dos fabricantes dos LEDs. Eles fazem a medição de qual é essa resistência. Beleza, então a gente já tem um dado que a gente pode extrair ali do datasheet. Depois vem a resistência ali da base do LED, que inclui a solda, inclui a PCB como um todo ali, eu nem estou discretizando as camadas dela, e inclui a interface térmica, para ela chegar na base do dissipador de calor. A gente está considerando ela como sendo a resistência amarela. E depois a resistência da passagem do calor sobre o dissipador, sendo representada ali em verde. Ou seja, a gente discretizou um caminho com vários tipos de camada e um circuitinho elétrico com apenas 3 resistências, e agora a gente sabe a resistência global do sistema, junção até o ambiente. Isso aí facilita na hora de você fazer um cálculo, por exemplo, uma calculadora de dimensionamento de dissipadores, ou para você comparar diferentes LEDs. Eu tenho um LED aqui que tem uma resistência super baixa, o outro tem uma resistência maior. Isso é um dado válido para eu escolher entre esse LED ou outro? Não. Por quê? Porque você está analisando só a resistência da junção até a base dele. E se ele precisar de uma área, o que tem a resistência maior, precisar de uma área muito maior para transferência térmica, e o outro que tem a resistência baixa tiver uma área minúscula, footprint bem pequenininho. Se você somar daí a resistência vermelha com a amarela,
você vai ver que o LED, que você pensou que era pior por ter uma resistência maior, na verdade vai ter uma performance melhor do que o que tinha resistência especificada no datasheet como sendo menor. Então, por isso que é importante, já nesse ponto aqui, mencionar. Você sempre, quando olhar para um sistema, uma luminária, um módulo LED, você tem que pensar no todo. Não pode tomar decisões olhando apenas para um componente, para uma camada do sistema, porque elas estão relacionadas com as outras camadas que estão em volta. Então, você tem que ter uma visão global do seu produto, senão você vai tomar decisões erradas. Mas vamos conversar rapidinho aqui dos componentes em si, qual que é ali a importância deles e já mencionar algumas coisas aqui que eu vejo no meu dia a dia trabalhando nessa parte de gestão térmica. Primeiro componente sendo ele o LED em si, porque o LED é o componente mais importante do meu sistema. Ele que está gerando o calor, ele que tem lá a temperatura TJ máxima que ele suporta, e ele é o mais influenciado pelo calor, o que tem a maior vulnerabilidade, digamos assim, ao calor. Porque se o calor não for removido por ele, ou seja, dele, ele vai ter uma menor vida útil. E a gente exatamente quer o contrário disso, a gente quer dar a maior vida útil para a nossa luminária. A gente não quer construir ela e ela funcionar linda e maravilhosa, emitindo muitos lumens e brilhando, iluminando muito bem, numa qualidade de luz ótima, excepcional, que tem um espectro completo de luz, mas ela queima em um mês. Então, o que adiantou? Vou ter que trocar essa luminária, e provavelmente uma luminária era tão boa, ela tem um custo muito elevado, e vai gerar vários problemas, que ela vai demorar, talvez, para ser trocada, ela pode gerar um risco público se ela estiver numa área ali que não tem luz. Então, para pensar nas decorrências, nas consequências que uma simples queima de um LED pode ter na sua luminária. Se o meu circuito é todo ele em série, por exemplo, queimou um LED, parou de funcionar a luminária. Então, é bem grave. Por isso que a gente tem que dar muita importância para o componente LED em si e remover o calor o mais rápido possível dele. Não analisando apenas datasheets, mas também ajuntando o máximo de dados que a gente pode ter do LED, fazendo medições. Medições são fundamentais para você ter dados próprios seus, medidos, por exemplo, empiricamente, e não só confiar em datasheets, que muitas vezes os datasheets podem ter um dado lindo lá, mas ele foi extraído através de um método que melhor representa aquele resultado. Não necessariamente ele reflete a realidade desse LED aplicado na sua luminária. Também é importante a gente mencionar aquela medição de TS. TS é uma medição boa. Você consegue medir ali o pad de solda perto do LED e fazer uma inferência matemática de qual é a temperatura que está lá dentro da junção do LED. Você faz isso geralmente através de uma somatória das resistências, aquelas resistênciazinhas que eu apresentei no slide anterior. Então, fazer essa medição em TS já é válido para você ter alguma informação extra de como o LED está se comportando sobre a sua PCB. Fazer medição na junção seria o dado mais confiável, seria a melhor informação de você ter. Uma aplicação real, qual que é a temperatura da minha junção? Como que você vai conseguir medir na junção do LED? Geralmente não dá para você colocar um termopar, quebrar ali o encapsulamento do LED e colocar o termopar lá dentro. Então, existem outros métodos, esses métodos a gente vai estar comentando um pouquinho mais no segundo treinamento, para fazer essa medição direta na junção, você ter um dado bruto mais confiável para você analisar, para você tomar melhores decisões. Bom, sobre o LED, por enquanto, é isso. Vamos passar por um outro componente da luminária, a lente ou o vidro. Ela tem uma função ótica, a lente em si. Direcionar a luz para onde ela precisa ser usada. Se tem uma luminária pública, você não quer jogar a luz para o céu, não quer iluminar as árvores, você quer iluminar a estrada que ela vai iluminando. De vez em quando você quer iluminar a calçada que tem ali do lado da estrada também. Então, é isso que a lente faz. E o vidro, ou a própria lente, ela também tem uma função mecânica. Proteger esses componentes
geralmente são componentes sensíveis, fazer a vedação ali, para que nada entre, por exemplo, dentro da sua luminária e destrua o seu LED. Ou seja, olhando já para essas duas funções, como a lente está bem próximo do LED, geralmente até em contato ali com a PCB, coisas que a gente já pode abstrair. A lente ela não tem uma resistência muito elevada à temperatura. Geralmente, dependendo da lente, ela pode aguentar 80, 100 graus, mas não muito mais do que isso. E você tem, por exemplo, uma PCB que está trabalhando a 130 graus, 150 graus, já vi várias aplicações que trabalham até acima disso. E a lente está em contato com essa PCB. O que vai acontecer com a lente? Ela pode derreter, começar a derreter a base dela, que vai mudar toda a fotometria da lente, vai mudar como ela está direcionando essa luz gerada. Ou, por exemplo, se você tiver uma sujeira na lente, um pontinho preto que seja, esse pontinho preto pode estar absorvendo a energia luminosa ali e convertendo a energia luminosa em calor, que pode derreter também a sua lente. O vidro é muito importante para fazer a vedação, por exemplo, de algumas luminárias, para garantir um IP da luminária. Se você não garante a vedação da luminária e começa a chover ou a umidade relativa do ambiente está muito elevada, começa a entrar água dentro da sua luminária, vai embaçar o vidro, a luz não vai sair mais com o fluxo luminoso anterior, pode embaçar a sua lente e causar o derretimento da lente pela água em si, ou ela pode levar a sujeira para dentro da lente. Então, você já tem um problemão. E uma vez que você selou a luminária, você criou ali um espacinho fechado. Tudo que estava dentro da luminária vai ficar dentro. Então, se você colocou algum produto que emite voláteis orgânicos, por exemplo, um silicone acético para fazer a vedação ou a fixação de algum cabo, esses voláteis vão ser emitidos, eles não vão ter para onde sair. Então, eles vão ficar ali dentro, com o aumento de temperatura eles se tornam ainda mais agressíveis e vão atacar, por exemplo, o fósforo do LED, que leva a uma mudança de temperatura de cor, mudança de fluxo luminoso, pode romper a junção ali. Então, além de funcionar aí para direcionamento óptico, proteção mecânica, a gente tem que analisar as consequências também disso. Tudo que está dentro, vai ficar preso, e se a gente quer realmente vedar, a gente vai ter áreas de recirculação, por exemplo, de ar ali dentro. Nessa imagem aqui da simulação, a gente consegue enxergar bem isso. O ar que está ali fora está azul, uma temperatura mais baixa, o ar que está dentro está ali desde o verde até amarelo, até mais laranjado. E ali dentro o ar vai ficar recirculando, ele não vai conseguir escapar para nenhum lugar. Então a gente tem que pensar em quanto ar a gente quer manter preso dentro da luminária. Muitas vezes a gente não pensa nisso, é uma consequência só, mas pode ter um impacto, dependendo da potência da sua luminária. Mas vamos passar para o próximo. A PCB em si. Qual que é a função da PCB? A função da PCB é ligar os LEDs eletricamente e termicamente. Garantir ali o anodo e catodo, mas também uma passagem para o calor sair de dentro do LED. Ou seja, ela tem uma função também muito importante. O LED é o mais importante. Se fosse colocar em relação de ranking térmico, a PCB seria a segunda mais importante. Geralmente as PCBs são constituídas ali de uma camada de cobre, onde tem o anodo e o catodo expostos, uma camada de elétrica para isolar eletricamente esse cobre, por exemplo, do alumínio que tem embaixo, não fechar curto-circuito, e uma camada de alumínio ali embaixo que vai fazer a distribuição do calor. Ou seja, o calor vai sair do LED, o cobre, que vai ser o primeiro material que ele vai ter contato ali, vai pegar esse calor e espalhar, porque o cobre tem uma condutividade que pode chegar a mais de 300 watts metro Kelvin, e depois vai transmitir ali através do dielétrico, entrando no alumínio. A espessura do dielétrico. Espessura do dielétrico é importante? Sim, muito importante. Se você tiver um dielétrico muito espesso, você vai ter uma ótima resistência elétrica, mas você vai ter uma ótima resistência térmica também. O calor vai ter dificuldade em passar por aquela camada. Então, quanto mais fina a camada dielétrica, claro, de acordo com o dimensionamento do seu projeto, melhor. O calor vai ter um caminho mais curto. Espessura total da PCB influencia em alguma coisa?
Influencia. Não somente no caminho que o calor tem que percorrer, mas também na resistência mecânica dela. Por exemplo, vou colocar uma PCB mais fininha aqui, porque ela é muito mais barata, de 1 milímetro só de espessura. Quando você for apertar com parafuso, pode ser que ela levante as orelhinhas, comece a sofrer empenamento. Ou seja, talvez colocar uma PCB mais espessa pode ajudar no seu projeto em vez de atrapalhar. Uma PCB também com a quantidade correta de cobre. Esse cobre vai fazer o espalhamento do calor. Ou seja, se você tivesse uma PCB fininha, o calor só ia passar para a aleta que tem diretamente em cima do LED ali. Não ia ir para as outras aletas. Coloca uma PCB com mais cobre, esse calor vai ser espalhado, entrando em mais aletas, otimizando a utilização do seu dissipador de calor. Então, olha que benefício bom que ela pode trazer. Layout de componentes sobre a PCB, muito importante. Não vou colocar todos os componentes concentrados no centro, e lá vou até por exemplo, gerar um hotspot. E eu não quero isso, eu quero distribuir o calor. Distribuição dos métodos de fixação da PCB. Adianta eu ter uma PCB gigante com um furo de um lado e de outro para fazer a fixação através de parafuso? Toda a região do meio e as laterais, elas não vão receber ali um torque adequado para fazer o contato com o dissipador de calor. Então, é uma coisinha que também tem que ser levada em consideração. Agora, uma parte também muito importante que garante o contato entre a PCB e o dissipador de calor, a chamada interface térmica. Tem vários materiais que podem ser utilizados como interface térmica, com características diferentes, durezas variadas, condutividades térmicas também muito variadas. E ela tem a função representada na imagem aqui do canto inferior direito. Preencher a minha rugosidade superficial, diminuindo a resistência de contato. Aquela resistência lá que a gente estava falando, o calor tem dificuldade em passar pelo contato. Por quê? Porque geralmente no contato, se a gente olha no microscópio, a gente vai ver ali, igual picos e vales de rugosidade. E no meio, o que vai ter? Ar. Ar, igual descrito ali, ele tem uma condutividade muito baixa. 0,03 watts metro Kelvin. Em comparação ao alumínio, que tem 200 watts metro Kelvin, olha só que diferença. Ar é um péssimo condutor térmico. Então, a gente quer eliminar o ar para garantir essa transferência térmica. Então, a gente coloca um material de interface ali no meio. Como eu mencionei, interface a gente tem uma grande variedade de interfaces. Alguns pontos de atenção para ser prestado atenção na hora da escolha da interface. O tipo de interface, de acordo com o meu projeto, a espessura dessa interface, geralmente eu vou utilizar a menos espessa possível. Claro, se eu tiver um dissipador empenado, eu vou ter que lançar mão de uma interface talvez um pouco mais espessa para compensar esse empenamento. Mas o ideal seria usinar e deixar a superfície bem plana para ter contato e utilizar a interface mais fina possível. E o método de montagem. Vai ser segurado no lugar só com holder, vai ser utilizado parafuso, não vai ser utilizado nada, e com base nisso você consegue escolher os materiais. Quem tiver mais dúvidas sobre isso, depois entra lá no nosso site, a gente tem vários materiais que podem ajudar na escolha da melhor interface. Um adendo que eu sempre coloco aqui, no canto inferior direito, sobre as pastas térmicas. Pasta térmica, ela tem vários probleminhas. Elas ressecam, elas migram, elas podem soltar os componentes líquidos dela. Isso, inclusive, pode ir para a lente e causar um derretimento da lente, porque começa a absorver energia luminosa ali. Além de ser difícil de aplicar, além de, muitas vezes, não ser bom para o ambiente, ela pode ter alguns componentes tóxicos. Então, eu não recomendo pastas térmicas para nenhuma aplicação eletrônica. Para outras aplicações, de vez em quando você não consegue fugir de pastas. Mas para montagem de luminárias, a gente não quer ver esses pontos negativos. A gente não quer que ela resseque e aumente a resistência ao longo do tempo. A gente não quer que ela saia debaixo da PCB e vá parar em outro lugar. Então, por isso que não é recomendado a utilização de pastas térmicas comuns nas luminárias. Claro, existem pastas de alta performance.
Daí ali elas não vão ter tantos problemas, mas a aplicação ainda vai ser mais difícil. Chegamos agora no nosso dissipador de calor. Dissipador de calor, ele serve para aumentar a área de contato e ele que vai ter todo o trabalho de entregar o calor gerado pelo LED para o ar ambiente. Basicamente é isso. Nesse processo, como o ar, a gente viu, não é um bom condutor térmico, ele tem que desempenhar ali uma função dupla. Além de aumentar a área de contato, ele tem que ter uma geometria otimizada, por exemplo, para conseguir ter velocidades de ar diferentes que vão entrar em contato com as aletas e levar o calor embora. Então, como que a gente melhora o desempenho do dissipador de calor? Alguns rápidos, poucos métodos. Melhorar a área de contato, ou seja, diminuir a rugosidade da superfície onde vai a minha PCB no dissipador de calor. Isso vai facilitar já o caminho do calor. Fixação adequada. Se eu tenho buracos usinados para passagem ali de parafusos, eu vou garantir um elevado torque. Ótimo, vou conseguir diminuir a resistência de contato com o dissipador. Aumentando a condutividade térmica da liga. Se eu tiver um alumínio de baixa condutividade, alguns alumínios que eu já vi de algumas ligas têm 80 watts metro Kelvin, alguns até menos do que isso, mas os mais comuns, 80 watts. Contra outros, por exemplo, um 60, 61, que chega a 120, alguns outros alumínios a 200 watts metro Kelvin. Isso aí vai ter um impacto grande, que vai diminuir a resistência de transmissão do calor. Ou seja, o calor vai conseguir passar mais rápido através dessa liga de alumínio, chegando nas aletas mais rápido e sendo entregue para o ar também mais rápido. Como ele vai ser entregue para o ar? Se a gente lembrar lá no começo, ele vai ser entregue por convecção e um pouquinho por radiação. Ou seja, aí entra aquela parte, otimização da geometria e otimização dos parâmetros de irradiação do meu dissipador. Se eu anodizar ele, eu vou aumentar o fator de irradiação, a facilidade com que o alumínio vai entregar o calor a uma partícula, a molécula de ar, por exemplo. Então, anodizar, dependendo, pode ser uma solução viável. E, claro, a gente tem que estar levando essas duas contas que eu coloquei embaixo. Convecção e também a lei de irradiação, a lei do Boltzmann. Ou seja, se a gente fizer um dissipador bem dimensionado, ele vai fazer o trabalho para dissipar o calor. Agora, se a gente não dimensionar bem o dissipador, ele não vai fazer milagre nenhum. Você pode colocar a interface que quiser no meio também, a interface não vai fazer milagre. Por quê? Porque ele está mal dimensionado. Se o calor não está conseguindo chegar na aleta, não tá adiantando, não serve. Então, a gente tem que conseguir fazer esse calor chegar lá. Para, então, dependendo da nossa aplicação, a gente conseguir ter esse fenômeno de convecção aqui representado por algumas imagens de simulação. No canto inferior direito, o calor está surgindo, aquecendo ali o alumínio, as aletas, chegando à ponta das aletas, e depois nas outras imagens a representação do fluido passando então por essas aletas e levando o calor embora. Isso é a convecção natural ocorrendo. E mais um componente que eu quero mencionar para vocês, que é de suma importância, o driver. Muitas vezes a gente esquece do driver, né? Só no finalzinho a gente tem que colocar ele em algum lugar. E como bem representado ali em cima na imagem da simulação, muitas vezes a gente coloca ele no lugar não mais apropriado para ele. Então, a função do driver é alimentar eletricamente o meu circuito impresso, fazer o acionamento, entregar a potência ali para os LEDs. Mas, como ele também gera um pouquinho de energia ali, por causa da ineficiência dele, e geralmente ele está próximo da fonte geradora de calor, ele pode ser influenciado pelo calor que está vindo dos LEDs, ou pelo calor que foi entregue ao ar, e o ar já chega quente ao driver, que aumenta ali o TC do driver e diminui a vida útil dele. Por isso, se a gente fosse resumir toda essa apresentação, tudo isso que eu falei, em poucas palavras, seria visão global. Pense em todos os componentes. Não olhe para apenas um componente por vez. Caminho que o calor percorre, está descrito aqui. A gente analisou juntos.
E é importante mencionar, ó, se você tiver um caminho mais curto, se você tiver um caminho mais fácil, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Agora, se você facilitar o caminho do calor dentro da sua luminária, ela vai ter uma vida útil maior. Não é isso que a gente quer? Então, por isso que vamos facilitar o caminho do calor. Não vamos colocar empecilho ali para passagem de calor. Vamos ter mais informações medindo, testando, analisando, comparando, para aí a gente conseguir entender na onde que está sendo o calcanhar ali de Aquiles. Está sendo no LED, está sendo na PCB, a interface que eu estou utilizando é a correta. E como que a gente faz isso? Medições, como eu mencionei. E essas medições a gente vai estar vendo no segundo treinamento. Eu só coloquei esse quadro resumo aqui para condensar as nossas conclusões. É recomendado, sim, pensar no calor, em primeiro lugar, durante a fase de desenvolvimento. E não só no desenvolvimento, mas ao longo também da produção do ferramental, ao longo da implantação em campo, sempre pensar no calor. Não esquecer ele e deixar para pensar só quando der problema. Isso aí vai trazer mais tranquilidade para a gente. Não podemos analisar componentes individuais. Visão global, analisar tudo como um todo, é um único produto. E para aumentar a eficiência de projetos de desenvolvimento, a gente tem que ter informações. Para isso, a gente precisa de ferramentas avançadas. E é sobre elas que a gente vai falar, então, no segundo treinamento. Importante também mencionar, quem está participando dessa palestra e pretende participar das próximas, se participarem de pelo menos 4 das 5 palestras, vocês vão receber um certificado de participação. Então, quem puder, quem quiser, envie o nome pelo chat, o nome seu, o nome da empresa que você trabalha, para a gente estar fazendo esse controle de presença, beleza? Agora sim, nesses últimos segundos finais, na verdade falta 10 minutinhos, perguntas. Eu sei que a gente falou sobre um monte de coisa, mas se você tiver alguma perguntinha aí, pode abrir e falar para a gente que eu tento responder. Norbert, muito muito boa a sua palestra, e enquanto o pessoal prepara as perguntas, eu faço a primeira. Peço licença para o pessoal fazer a primeira. Você falou logo a importância primária é o calor, e o pad térmico é o que vai conduzir. Aí eu te pergunto, ele conduz do substrato. Agora, que eu conheço 5 tipos de substrato: cerâmica, safira, perovskita, silício, nitreto de galho. Como é que ele satisfaz a todos esses 5 tipos de substrato, conduzindo e grudando neles? Exatamente, isso aí é a receita especial dos fabricantes de LED, isso aí é o segredo deles, como que eles fazem todas essas camadas grudarem e como eles dão conta de que elas sejam tão pequenininhas, fininhas, para o calor passar sem problema nenhum. Geralmente não é revelado de como funciona isso, mas basicamente um dos modelos que eu vi, eles eram colados com colas à base epóxi, uma cola epóxi especial, mas como a camadinha de epóxi era tão fininha, ali em alguns microns de espessura, ela não tinha um impacto em segurar o calor, uma resistência ali, um aumento de resistência térmica significativa. Então, porque cada um desses materiais que você falou tem uma ótima condutividade térmica. Então, o calor, mesmo tendo que passar pelo epóxi, conseguia fluir de uma maneira boa. Agora, nos LEDs mais atuais, eu estou para visitar algum fabricante para descobrir um pouquinho mais sobre esse universo. E por que você, então, não pode pegar o pad e colar diretamente no PCB, em vez de soldar ele? Você podia pôr cola embaixo dele. Se você conseguir uma camada muito fininha, de alguns microns, teoricamente você consegue. Inclusive, eu já vi algumas aplicações que o pessoal ia um passo além, e eliminava completamente a PCB em si.
fazia uma PCB impressa sobre o dissipador de calor. Claro que para ter a camada de elétrica, não fechar curto, eles colocavam ali um óxido, um processo químico de oxidação do próprio alumínio, e então você não tinha PCB, você tinha o LED fixado diretamente no dissipador, isolado eletricamente, mas com uma boa condução térmica. Agora, isso é economicamente viável? No momento, ainda não. Só em experimentos aí de universidades. Mas quem sabe um dia a gente chega lá. Por favor, quem tem perguntas, por favor, coloquem as perguntas para o Norbert. O pessoal aqui já está dando o nome também. Ótimo. Quem tem perguntas, por favor, façam perguntas. Eu falei tanta coisa que baguncei a cabeça do pessoal. Ninguém ficou... Estão me ouvindo? É Paulo Candura, estão me ouvindo? Fala, Paulo. Pode falar, Paulo. Eu sou engenheiro mecânico, né? Tá certo que eu me formei, minha área de especialização foi transferência de calor, mas migrei para o mundo da iluminação e eu faço uma pergunta mais para você. Pelo que eu lembro, essa questão das aletas, existe uma relação entre altura e espaçamento entre elas para otimizar esse... Eu queria que você pudesse discursar alguma coisa em torno disso aí. Existe sim uma correlação. O melhor método é fazer um cálculo. Um cálculo, por exemplo, utilizando uma calculadora de dissipador de calor. Mas uma regra básica é, por exemplo, 4 dedos de altura, pelo menos 1 ou 2 dedos de espaçamento. Isso eu escutei num curso nos Estados Unidos e se aplica muito bem. Porque se você tem uma aleta de 4 dedos de altura e tiver um espaçamento de menos de 1 dedo, o ar ele não consegue entrar ali no meio. Na verdade, o ar entra no meio, ele não consegue sair, e fica preso pelas camadas limite, ou seja, aquele colchãozinho de ar quente ali, entre as aletas, um intercede no outro, e ele fica numa zona de recirculação. Se você faz uma simulação computacional, você consegue enxergar muito bem isso. A partícula de ar não consegue escapar, ela fica girando, 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 só quando o ar está muito quente mesmo, quando ele atingir uma temperatura muito elevada, ele está com uma densidade tão pequena, que ele consegue escapar. Mas, ou seja, você aumentou muito a área de contato, mas você não facilitou a geometria para a entrada e saída de ar. Então, mas a melhor forma mesmo é simulação. Simulação e calculadoras, cálculo simples e regra básica. 4 dedos de altura, 1 ou 2 dedos no espaçamento. Mais perguntas, pessoal? Quem tem mais perguntas, por favor? Você pode falar alguma coisa sobre esses substratos que eu mencionei? Porque o que eu vejo no mercado é cerâmica, safira, nitreto de galho e o mais barato que é o silício. Mas, por exemplo, eu não vejo nada ainda no mercado sobre perovskita. Então, se já tem no mercado, não tem? Porque parece que conduz melhor ainda do que os outros 4 que eu mencionei. A perovskita ela tem no mercado, mas são para aplicações específicas. Aplicações onde, por exemplo, você pode fazer uma luminária que tem um custo mais elevado, porque você tem uma restrição ali de área, por exemplo, você tem que fazer um spotzinho. Se não é amplamente difundido no mercado, geralmente, é uma questão de dificuldade de produção ou custo muito elevado. Então, perovskita eu não sei exatamente qual que é o custo dela, mas provavelmente ela tem um custo de produção muito maior do que uma cerâmica. Cerâmica ela está cada vez mais difundida. A gente está vendo vários levezinhos, cobres, por exemplo, que a base é cerâmica. Então, o preço vai caindo. Quanto mais é produzido, mais barato vai ficando. Essas outras tecnologias emergentes, por exemplo, utilizar ligas especiais, que eu já vi, utilizar talvez uma compactação de grafeno ali embaixo do LED, tem uma performance sensacional. O grafeno tem 2.000 watts metro Kelvin de condutividade térmica. Mas é muito caro ainda para entrar no mercado maior, mais amplo. Mesma coisa, perovskita, já vi algumas aplicações em aeroespacial. Mas a aeroespacial você pode gastar mais dinheiro, não é igual uma iluminação pública. Então,
Por isso, por enquanto, a MCPCB, né, Metal Clad PCB, é o mais vantajoso, custo-benefício. Por enquanto, se mantém, mesma coisa para o LED. Respondi? Deu para entender? Não, respondeu, muito obrigado. Quem mais tem pergunta, gente? Norbert, antes dessa fala, alguém, só nomeado aqui como Engenharia 2, perguntou como reconheço que essa circulação é eficiente? Na linha de baixo, entre a relação de altura da aleta e espaçamento entre elas. Analisar se é eficiente? Circulação. Dá para você fazer até através de termopar. Por exemplo, se você tiver a mesma temperatura na base da aleta e no topo da aleta, você não tem um gradiente de temperatura. Ou seja, muito provavelmente o ar está ficando parado ali dentro. Claro que você não pode tirar essa conclusão só através desse dado. Se você tiver uma câmara térmica à disposição, olhar para o dissipador de calor inteiro e ver como que está a distribuição entre todas as aletas, ajuda a entender também. Porque, por exemplo, se eu tenho uma aleta mais afastada, mais na lateral, ali geralmente o ar tem maior facilidade de entrar e ela vai ter uma temperatura mais baixa. Se eu ver isso através da câmara térmica, beleza, as aletas mais externas estão mais frias, e claro, se a PCB estiver ali de baixo também, pegando aquela área, não adianta nada estar no centro, né? Só vai aquecer o centro. Mas daí você consegue entender, está eficiente ou não está eficiente. Mas a melhor forma de você enxergar isso é através da simulação computacional. Rápido, você pode dar zoom lá entre as aletas e você vai enxergar se o ar está entrando ou não. Então, simulação CFD é a melhor ferramenta para isso. E a gente vai estar tratando um pouquinho mais disso, sobre essas ferramentas avançadas, na próxima palestra. Meu nome é Marco Aurélio, sou da Transil. Legal. Eu gostaria de saber o seguinte, tem alguns dissipadores que têm ranhuras nas as laterais da aleta e dizem que isso facilita a dissipação. Outra coisa que eu queria perguntar é por que alguns dissipadores têm as aletas de uma altura e depois diminui a altura. Sim. Da mesma forma, diminui a largura entre elas e aumenta. Por que esse movimento? O que isso beneficia? Ótimo, Marcos. Obrigado pela pergunta. Realmente, essas estrias nas aletas, elas aumentam um pouquinho a área de contato com o ar e, geralmente, elas beneficiam a troca térmica. Porque se a gente pensar ali num zoom subatômico ou atômico só, você tem a parede de alumínio e você tem as partículas de ar, bolinhas. E elas estão vindo, encostando na parede e adquirindo energia térmica. Se você tem uma parede lisa, pode ser que ela venha, encoste só um pouquinho e já saia. Agora, se você tem uma rugosa, ela pode vir e bater e ter mais contato com o alumínio. Ela fica mais tempo em contato e adquire mais energia térmica. Isso aumenta a capacidade de convecção daquele dissipador de calor. Então, isso é as ranhuras. A questão de aletas mais altas e outras mais baixas é para você tentar romper a camada limite. Quando você está em convecção natural, você não tem ar sendo forçado através das aletas, não tem um ventilador soprando ar ali, você quer romper essa camada limite. Você não quer que uma camada limite esteja dentro da outra. Então, você tendo uma aleta mais alta, a camada limite dessa mais baixa ela vai vir até um ponto só e a camada limite da mais alta vai estar descolada da outra camada limite. Eu sei que é um pouco abstrato de falar isso, mostrando assim com os dedos, mas eu vou tentar na próxima apresentação trazer a visualização da camada limite para vocês entenderem isso melhor. E a questão também de espessura das aletas, em alguns casos isso é utilizado como um recurso. Foi feito, por exemplo, uma simulação e se viu que a aleta que está diretamente em cima do LED não estava dando conta de transferir todo aquele fluxo de calor até a ponta. Então, é aumentado a espessura dela e o calor consegue entrar mais rapidamente, passar mais rapidamente por aquilo. Mas, como você não quer um aumento muito grande na massa de alumínio, você não vai fazer isso em todas as aletas. Geralmente, só nas aletas que estão mais em cima do componente. Em alguns casos é isso, em outros casos é porque o pessoal já pegou um dissipador que estava padrão de mercado assim e utilizou. Não tem bem diretamente
a posição em cima do LED. Ok. Agora, as aletas ficarem sempre abaixo do LED é melhor, então? Se você tiver uma base do dissipador muito fina, sim. Mas, se você está tendo que colocar a aleta só em cima do LED, você pode estar tendo outros tipos de problemas. Então, é recomendado aumentar um pouquinho a espessura da base do dissipador, ou até mesmo trabalhar com uma PCB de condutividade mais elevada. Então, estou trabalhando com uma de 1,5 watts/Kelvin, e o calor não está se espalhando para todas as aletas uniformemente, vou colocar uma de 3 watts/Kelvin, daí o calor vai conseguir se espalhar mais e entrar em todas as aletas. Ou até mesmo lançar mão de uma interface, por exemplo, uma manta de grafite, que ela consegue fazer essa distribuição de calor, mas tem que ser analisado caso a caso. Por isso que é importante, em todas as luminárias, ter medições, ter ensaios comparativos. Ok. Agora, uma última pergunta. Com relação ao material, vamos supor que ficou tudo acertado, o layout da formação dela, o desenho e o material. A minha grande preocupação é como é que eu sei que o material que foi feito, o que chegou para mim, está correto ou não? O material que se diz é a PCB? Não, o do dissipador. O dissipador A foi liga do alumínio. Oi? A liga do alumínio em si. Exatamente. Como é que eu vou saber que esse dissipador está conforme isso? É só na prática? Geralmente, 3 métodos. Ou você confia só no fornecedor, o que não é uma boa opção em alguns casos, ou você faz um ensaio de condutividade térmica do alumínio, então você tira um pedacinho dele e mede para ver se realmente o que o fornecedor está falando é a realidade, ou senão você faz uma medição laboratorial e vê, por exemplo, através da câmara térmica, se está se espalhando o calor, colocando vários termopar em vários pontos, você vê como que o calor está se comportando. Através da análise do comportamento do calor, você vai ter indícios de se o seu alumínio está adequado ou não. E também depende muito do método de fabricação dele. Ele é fundido em areia verde. Vai ter uma densidade menor, uma condutividade geralmente menor. Ele é injetado sobre alta pressão. Geralmente vai ter uma densidade maior, ou seja, menos ar ali dentro da liga, e você vai ter uma condutividade melhor. Injetado sobre altíssima pressão. Ótimo, mas é muito caro ainda, né? Ok. Muito obrigado. Norberto, eu queria agradecer em nome da Bilux pela excelente palestra. Nós já passamos das 15 horas. E, então, nós aguardamos você no próximo mês para a continuidade da sua apresentação. Realmente excelente, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela atenção e a gente se vê no mês que vem, então. Tchau, pessoal. Ok.